Então vamos ter uma palavra de oração? Convido você a fechar seus olhos uma vez mais. Pai Santo, graças te damos pelo privilégio de juntos aqui podermos cantar cânticos a Ti, aprender da Tua palavra, pelo privilégio de acordarmos mais um dia de vida que o Senhor nos dá, colocando ar nos nossos pulmões, mas que o Senhor nos ajude a entender e valorizar o maior privilégio de todos, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Nos ajuda nesse tempo, preparando os nossos corações, nos dando entendimento, nos dando muitas vezes a humildade para aprender com o texto bíblico, e que o Senhor possa me ajudar a expor o texto estudado e aplicar com santidade, reverência e temor na presença dos irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então hoje nós faremos a parte 2 aí desse capítulo 2 da pregação que nós começamos semana passada, parte 2 daquele discurso que Paulo vai fazer com um debatedor judeu imaginário, aquilo que a gente chama de diatribe, que é quando você faz uma narrativa e responde perguntas e objeções que poderiam vir da parte daquele de quem você está debatendo. Então eu convido os irmãos aí, a partir do verso 25, nós fazermos a leitura, até o verso 29. Diz assim o texto bíblico: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, Paulo aqui, irmãos, ele ainda continua nesse trecho aqui do capítulo 2, e ele vai até o capítulo 3, falando a respeito da seriedade do estado da humanidade. Em outras palavras, Paulo ele está pintando um quadro escuro aqui da humanidade e mostrando que a condenação ela é muito abrangente, tão abrangente que alcançou todos. Ninguém diante de Deus está desculpável, todos são indesculpáveis. E não importa você ter uma descendência étnica, não importa você ter tido algum tipo de privilégio por Deus, porque, conforme Paulo fala aqui, ele está fazendo um discurso a judeus nesse trecho, ele está demonstrando que a lei dada por Deus sempre teve o objetivo de começar na obediência interior. Então é verdade, o judeu recebeu a lei, e aqui a lei é a ideia de Moisés e dos mandamentos que Deus deu por meio de Moisés, mas isso sempre teve como intenção uma obediência interior. E o sinal exterior dessa obediência, ele era coroado ou ele era afirmado com a circuncisão. E Paulo aqui explica que se essa circuncisão não for acompanhada da obediência à lei, nada vale. Então, irmãos, eu sei que alguns irmãos aqui pensam que eu só sei pregar sobre pecado, né? Ah, lá vem ele de novo, aquele sermão afiado, duro, que enfia a faca na gente, que corta os dedos. Mas, queridos, não sou eu, é Paulo. É Paulo. Se você tem alguma reclamação, quando você chegar no céu, você chega lá e fala: Paulo, por que sempre as tuas pregações, as exposições são sobre pecado, dureza? Provavelmente, eu creio, um sermão pesado. Eu creio, irmãos, que provavelmente Paulo responderia algo assim: porque eu amo muito. Quem muito ama, muito corrige. Quem muito ama, não passa a mão na cabeça quando os filhos estão no caminho errado. Então, eu penso que esse é o principal propósito, justamente, de tantas advertências. Quem mais ama é quem mais corrige. Isso é fato. E meu objetivo aqui com vocês é que você não seja enganado pela falsa aparência. Uma aparência que ela é vista numa rotina religiosa, mas que no final não salva ninguém. Esse é meu objetivo.
E eu quero destacar aqui pelo menos 3 pontos nessa pregação aqui com vocês. E o primeiro, ele está no verso 25, que diz o seguinte: o ritual não substitui a obediência. Leia aí o verso 25 comigo. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Irmãos, apenas uma breve explicação aqui para os irmãos entenderem, para eu não precisar ficar toda vez explicando. A lei, a ideia da palavrinha lei em Romanos, ela é usada mais de 70 vezes no livro de Romanos. Lei de Deus, mas nem sempre ela quer dizer a mesma coisa. Normalmente ela tem os 3 maiores usos aqui que Paulo faz da palavrinha lei no livro, na carta aos Romanos, o Pentateuco, os primeiros 5 livros escritos por Moisés como lei, um princípio geral como uma lei, um mandamento, um preceito de Deus, e mais usado em todo o livro é a lei, referindo-se à lei de Moisés. Aqueles mandamentos que Deus deu por meio de Moisés e que Moisés repassou ao povo. E é neste sentido que Paulo está falando de lei aqui. Então, quando eu falar lei, lembre-se disso, aqueles mandamentos dados a Moisés que são entendidos como a lei mosaica, certo? E Paulo aqui parece, irmãos, estar antecipando uma objeção que um judeu poderia fazer aqui, num debate, dizendo assim: eu tenho o sinal da aliança. Qual é esse sinal? A circuncisão. Eu sou circuncidado. Então, sendo assim, eu estou dentro do benefício da aliança. E Paulo está falando aqui, irmãos, esse sinal exterior chamado circuncisão, que representava a introdução do povo judeu na aliança com Deus. Só que esse ato da circuncisão não foi algo instituído por Moisés. Veio muito tempo antes, ainda com Abraão. Lá atrás, quando ele começa a caminhada junto a Deus. E Abraão, como vocês já devem saber, ele era o pai da nação de Israel. Ou seja, foi de Abraão que vieram os seus descendentes, Isaque e Jacó, e foi de Jacó que vieram as 12 tribos de Israel. Por isso, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são aqueles que os israelitas tinham o maior respeito e o maior orgulho de dizer: nós viemos dos patriarcas. E esse sinal era um ritual exterior da circuncisão para você participar da aliança com Deus. Então, quando você realizava esse sinal exterior, era um sinal que você estava participando da aliança, e na aliança os privilégios e promessas eram adquiridos, herdados. E esse ritual ele deveria acontecer com todos os filhos homens no 8º dia após o nascimento. E o que constituía nesse termo circuncisão? A palavra circuncisão é a ideia de que todo filho homem deveria cortar o prepúcio do pênis ao 8º dia, a pelezinha. Por que isso? Porque era um sinal que marcaria esse povo como sendo o povo de Deus. Então, pense só nisso. Não era alguma coisa assim que dava para dizer assim: eu não tenho nenhuma marca. Tem. E aí o povo judeu, ele pensava assim: já que eu tenho esse sinal, eu sou participante da aliança. Então você percebe que é um raciocínio lógico, não é? Bom, uma vez que eu fiz esse sinal, eu estou dentro da aliança. Porém, o que Paulo está falando aqui é justamente o problema com esse entendimento. O objetivo desse sinal exterior era demonstrar uma obediência interna pela lei de Deus. E esse ritual exterior era apenas a validação de algo que tinha acontecido já internamente. Ah, mas um bebezinho não tem como crer. É verdade. Ele era introduzido na nação por meio desse sinal, mas esse sinal só era para validar algo que ele aprenderia internamente. Então é isso que Paulo aqui está fazendo, que Moisés já havia falado há muito tempo antes, se queixando de Israel, porque Israel tinha um coração incircunciso, aqui em Levítico 26, capítulo 26, verso 41. Ou seja, um coração incircunciso era um termo usado para alguém desobediente, alguém rebelde, que sabe o que deve fazer, mas não faz, alguém que não quer nenhum tipo de lei, alguém que não quer ninguém que determine o que ele vai fazer.
e principalmente alguém que não se arrepende. É essa a ideia. O povo de Deus foi constantemente, aqui falando o povo de Deus, a nação de Israel, constantemente advertido a circuncidar o próprio coração. Deuteronômio 10:16 fala disso. Ou seja, obedecendo à lei, a prática externa seria um testemunho de obediência visível. Vocês lembram da pregação anterior? A pregação anterior dizia também a respeito de uma obediência que não é meramente externa, mas que parte do interior. E Paulo, irmãos, traz à luz isso, por quê? Para demonstrar que apenas o ritual da circuncisão, ele não tem valor. Mas se ele fosse entendido corretamente com a prática da lei, ou seja, obediência àquilo que a lei mandava, eles estariam dentro. Era isso que o ritual demandava. O ritual era apenas algo que tinha um valor externo, mas que deveria representar algo que estava acontecendo na nação internamente. Conseguiram entender? Então, a ideia aqui é, o maior cumprimento da nação de Israel, o ápice da obediência, está onde? Nos 10 mandamentos. Quer dizer que eles eram os únicos? Não, mas quer dizer que se pudessem ser resumidos, eles eram o que demandava todas as outras leis. Por isso Jesus falou, amar a Deus e amar ao próximo. É como um guarda-chuva grande, que existem esses 2 mandamentos, e o resto da sua vida, ela deve vir desses mandamentos. Pare para pensar por um segundo. Se eu amo a Deus, qual é a minha atitude? Se eu amo o meu próximo, qual é a minha postura? Isso diz muito. É exatamente essa a ideia. Então, se o povo de Israel desobedecesse essa lei, o ritual externo nada valeria. É o que Paulo está falando. A circuncisão só tem valor se você pratica a lei. É simples, né, o raciocínio de Paulo. E ele diz, se você é um transgressor da lei, a ideia é, se você quebra o mandamento, transgredir é a ideia de existir uma linha, e a linha dizer assim, até aqui você vem, daqui você não transgride. E aí, constantemente, a nação de Israel passava da linha, ou seja, quebrava o mandamento. Se você transgride a lei, não teve valor nenhum, porque aquele ato externo da circuncisão se tornou incircuncisão, não valeu nada. Esse é o raciocínio de Paulo, a ponto de que o judeu, por desobedecer à lei, seria ainda pior. Por quê? Porque quanto mais luz você tem, mais cobrança. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Isso é assim na vida de todos os seres humanos. Então, o ponto de Paulo aqui é, vocês com tanta informação que vocês têm, vocês só se tornam mais culpados quando desobedecem. Irmãos, eu penso aqui que o batismo é certamente o mais próximo do ritual que o Paulo está falando. Não é uma substituição, nós não cremos nisso. Mas é uma comparação muito útil. Certo? E muitos acreditam, inclusive entre evangélicos, que no batismo existe uma salvação. Eu tenho um amigo de infância que certa vez eu me encontrei com ele, e conversa vai, conversa vem, eu perguntei a respeito do relacionamento dele com Deus, como é que andava, a ponto de poder falar do evangelho. E aí ele disse assim, não, eu estou bem agora. Eu disse, ah é? Por quê? Porque eu já fui batizado. Ele transferiu para o batismo uma segurança falsa, porque ele nem longe de levar uma vida que quer obedecer a Deus. Ele apenas fez um ritual, mas esse ritual sem obediência não vale nada. E aí muitos entendem de maneira equivocada que o batismo, esse ato exterior, é algo que salva, e não é. Eu vejo, irmãos, eu tenho contato com algumas pessoas nas igrejas evangélicas, que em 2, 3 ocasiões que a pessoa veio à igreja, eles já batizam. E aí essa pessoa diz assim, eu já fui batizado, como um ato assim muito vantajoso para ela. E você vê que isso é extremamente equivocado. Por quê? Porque o simples batizar sem entendimento, nada vale. Por isso que aqui na igreja, irmãos, nós não fazemos isso. Para que o batismo seja de fato uma verificação externa, um testemunho externo de algo que aconteceu internamente, que é o que realmente salva.
Então, por isso que na igreja, muitas vezes, o nosso processo de batismo ele não tem pressa. Ele passa por um processo de discipulado. Por quê? Porque nós não queremos formar rituais vazios. Quer dizer que nós somos inerrantes? Não, nós não somos inerrantes. Mas nós fazemos o máximo para que as pessoas entendam que uma vida apenas ritualística é uma forma de enganação perigosa. E o que aconteceu aqui quando a gente fala em batismo é que o que aconteceu internamente é evidenciado por uma vida diária. Não apenas pelo ato do batismo, mas uma vida que obedece a Deus diariamente e aos seus mandamentos. João 14, 21, cantamos isso. Aquele que ama a Deus, obedece seus mandamentos. Qual é o sinal visível de que alguém foi salvo? Ela confessa Jesus Cristo e ela procura viver uma vida piedosa diante de Deus. E que abrange todas as áreas da vida. Ela não separa algumas áreas para deixar no quartinho dos fundos, onde só ela tem acesso. Não, isso é um ritual vazio. E, irmãos, deixa aqui eu dar uma advertência antes de ir para o próximo ponto. Todo ritual vazio vai ser desmascarado em alguma área quando colocado à prova. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que dois interesses entrarem em colisão, aquilo que Deus ordena, seus mandamentos, e aquilo que eu desejo, mesmo em oposição contra Deus, quando isso for colocado em choque, vai ser demonstrado se você tem um ritual vazio ou você tem obedecido porque você ama a Deus. Não adianta, irmãos. E aqui os irmãos já devem estar cansados, porque eu sempre uso o mesmo exemplo, mas é no sentimento do coração, principalmente relacionado a amor conjugal, que nós vemos isso da maior clareza. Eu obedeço a Deus e amo a Deus, mas no momento que eu me interesso por uma menina ou um menino que é descrente, eu sigo em frente até o fim. Todas as vezes que alguma área entrar em choque, o ritual vazio vai ser desmascarado. A religiosidade aparente, aquela casca de religiosidade, vai ser desmoronada. Isso é a coisa mais clara. O ritual não substitui a obediência. E em segundo lugar, a mudança verdadeira começa no interior. Olha versos 26 e 27. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Note que Paulo, e aqui eu quero que você entenda isso, Paulo está debatendo com as objeções de um judeu. E o objetivo de Paulo é justamente falar dessa perspectiva, de que o sinal externo era suficiente, de que a nação estava completamente segura porque eles eram circuncidados. Não. E como que a gente sabe disso? Porque Paulo começa aqui com a palavrinha portanto. E essa palavrinha que ele começa no verso 26, ela é uma conjunção conclusiva. Ou seja, agora Paulo vai concretizar, finalizar o seu raciocínio com ele. Ele está dizendo assim, olha, dessa forma, portanto, desse jeito, o sinal externo da circuncisão só tem valor se ele for acompanhado da obediência. É isso que Paulo está falando. Olha, judeu, o sinal externo, a circuncisão, o ritual, ele não é de todo rejeitado. Você não deve abandonar rituais, mas um ritual vazio, que é só uma aparência. Esse você abandona. Por que Paulo fala isso? Provavelmente, irmãos, porque existia aqui na época em que Paulo escreve essa carta, muitos ensinos dos rabinos. Os rabinos eram os mestres judeus, e eram rabinos mestres judeus da lei. Eles eram mestres da lei, a ponto de saberem de cor a maior parte dos mandamentos. E eles ensinavam o seguinte: nenhum homem circuncidado vai para o inferno, porque eles são descendentes de Abraão. Então você imagina na cabeça e no ouvido de quem escuta uma coisa dessa, o que representa. Eu estou dentro, porque eu tenho o sinal da aliança. Eu me circuncidei.
Você nota que o apóstolo Paulo, quando ele quer debater, muitas vezes, ele diz: eu sou judeu da linhagem de Benjamim, fariseu, circuncidado ao 8º dia. Ele diz o procedimento bem certinho, porque ele quer dizer assim: eu sei dos costumes e rituais judaicos. Só que eles colocavam nesse sinal exterior, nesse ritual, uma confiança equivocada. Por quê? Porque esse sinal exterior, irmãos, o ritual, ele sempre foi um meio para a devoção interna, a circuncisão do coração, conforme Paulo fala. Esse ato exterior, ele sempre visava um objetivo: amar a Deus com todo o seu coração e todo o seu entendimento. A circuncisão, ela foi dada por causa da lei. O meio da circuncisão sempre visou o objetivo de obedecer à lei. Então, a lei de Moisés aqui, e ela engloba os aspectos civis, como o povo deveria se comportar, cerimoniais, como deveria ser as expiações e tudo mais, e moral, como eles deveriam viver fazendo as coisas que agradam a Deus. E se vocês lembram da exposição anterior, Paulo disse isso, que eles eram eram guias de cegos, instrutor de crianças, lembram? Por quê? Porque eles deveriam entender isso. Esse sinal exterior, de apenas fazer um ritual, ele não é tão importante quanto uma obediência que vem internamente. Por isso que ele diz assim: se a incircuncisão, ou seja, alguém que não é circuncidado, não participou do ritual, no verso 26, e observa os preceitos, os mandamentos, aquilo que a lei exige, esse não será considerado como circuncisão? Será. É uma pergunta retórica que Paulo sabe como eles responderiam. Por quê? Porque eles obedecem o que é mais importante. O ritual apenas aponta para a obediência. E aí, irmãos, isso é importante porque eles não entenderem isso faz com que eles nunca tenham entendido o objetivo real para o qual Deus deu esses sinais. E olha quão perigoso é isso, a falsa segurança, andar enganado, andar pensando que você está dentro, quando na verdade você está quilômetros fora. Isso é perigosíssimo. E isso normalmente acontece por meio de rituais vazios, por meio de religiosidade vazia. Vir na igreja cumprir o seu papel, mas no dia a dia você sequer leva Deus em consideração, nos negócios, na família, na escola. Interessante isso, né? Irmãos, ele diz aqui: portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, esses que observam, a ideia de cumprir a lei aqui é observá-la, fazer o que a lei pede, não é relevante no raciocínio de Paulo, porque Paulo não está preocupado em demonstrar quem são esses. Mas o ponto do apóstolo é, hipoteticamente, demonstrar que esse ritual externo é inferior à obediência. Inferior à obediência, porque essa obediência começa interiormente e ela é demonstrada exteriormente. Eu sou crente e Deus conhece o meu coração, mas a sua vida externa, ela comprova ou reprova essa sua afirmação. Esse é o ponto. Por que Paulo faz isso? Por que eu falei hipoteticamente? Porque, irmãos, não existe ninguém que cumpra a lei como deveria. Quer que eu lhe dê um exemplo? Vou falar apenas poucos exemplos dos 10 mandamentos. Você já mentiu alguma vez? Está condenado. Você já pensou em algo que não é seu e que você gostaria muito de ter a ponto de não se preocupar que aquela pessoa que você cobiça perdesse para você ter? Condenado. Você já olhou para alguém, os casados, e admirou aquela pessoa mais do que deveria, a ponto de não ser os seus olhos como deveriam para o seu marido e sua esposa apenas? Condenado. Apenas 3. Você já adorou outros deuses que não o Deus da Bíblia? Condenado. Não existe ninguém. Paulo não está falando aqui numa possibilidade de cumprir a lei. Ele está num debate com o judeu que pensava assim equivocadamente, demonstrando a incoerência dele para com o pensamento a respeito disso.
É simples assim. Então, se você pensou aqui, assim como eles, que sinais exteriores lhe garantem algum lugar, mude agora. Mude agora, porque isso é um perigo imenso. E muitas vezes esse perigo se torna tão constante na nossa vida que a gente nem percebe mais. A gente nem percebe mais. Então, Paulo, irmãos, ele está preocupado em ficar no ponto de objeção do judeu. Esse é o ponto. Aqui, se você pensar assim, você vai entender o que Paulo está falando. E o que era isso? Era que esse ritual exterior dava justiça diante de Deus. Então ele dizia assim: eu estou diante de Deus tranquilo, porque eu sou da aliança. Eu estou diante de Deus tranquilo, porque eu venho todo domingo na igreja. Eu estou diante de Deus tranquilo, porque eu me batizei. Olha como é perigoso. Quer dizer que os rituais são reprováveis? Não, mas nunca se esqueça o objetivo dele. Esse é o ponto. E ao afirmar isso, Paulo destaca mais de uma vez que os judeus têm as informações. Olhe lá, ele diz assim, no verso 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, Paulo está usando os dois maiores pontos que o judeu se regozijava. Eles eram o povo da lei, eles tinham a lei de Moisés, só eles tinham a lei de Moisés, porque Deus deu a Israel, e eles tinham o sinal da aliança. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm as duas coisas importantes, só que esse ritual, sem entender que diante de privilégios que vocês recebem, vêm as responsabilidades, nada adianta. E Paulo, meus irmãos, ele está justamente ressaltando isso para mostrar a incoerência de um ritual vazio. Isso é perigosíssimo. Rituais vazios são a porta do inferno. Porque você não se arrepende, você nunca se preocupa com aquilo que você deveria estar vivendo para honrar a Deus, porque você participa dos rituais. É como vir aqui no domingo e dizer assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora, o resto da semana, ela é minha. No domingo eu dou ao Senhor. Até aprendi com um pastor lá que o domingo é do Senhor, é o dia do Senhor. Mas então, já que o domingo é o dia do Senhor, os outros dias são meus. E eu vou fazer com eles o que eu bem entender. E esse é um perigo muito grande. Todos os profetas, com um pouco mais de destaque para Jeremias, eles advertiram a nação de Israel. Circuncidem os corações. E ao dizer isso aqui, quando Paulo fala, olha o que Paulo fala no verso 27, parte B. Certamente ele julgará você. Quem? O gentil. Aquele que não tem a circuncisão física, ele não tem o ritual externo, mas ele entendeu o objetivo e ele obedece. Então, quando ele fala isso, você imagina como um judeu detentor da aliança, uma pessoa que se considerava mega especial, como ele recebe isso. Aí talvez você entenda porque às vezes, ou quase sempre, eles queriam surrar Paulo, né? E várias vezes surraram. Porque Paulo está desmoronando um castelinho de cartas feito na areia, que bateu um vento e caiu. E o que Paulo quer dizer aqui, irmão, se você ficou curioso? Certamente ele julgará você. Eu penso que pode significar duas coisas aqui, porque não está bem descrito como é esse julgamento que Paulo está falando. A primeira, muito provavelmente, é que Paulo está fazendo um contraste ao judeu que tinha certeza que julgaria todas as outras nações, porque ele era parte da aliança. Então você imagina chegar para alguém que tem certeza que vai julgar e dizer assim, olha, você é que vai ser julgado. Imagina o impacto. Por que isso? Porque com frequência eles falavam a respeito de pessoas que não eram da nação de Israel como cães incircuncisos. Esse termo é um termo muito pejorativo para falar mal de pessoas que não têm valor. Então a circuncisão, a incircuncisão. Cães, a ideia aqui é uma figura de linguagem para coisas desprezíveis. Não deem aos cães o que é santo. A ideia é não joguem pérolas aos porcos. É mais ou menos a mesma ideia. Mas, e aí, ao invés dele julgar,
ele seria julgado. Essa é uma possibilidade. E a segunda, que eu acho que faz mais sentido dentro do contexto, e eu acho que explica melhor o texto, é que a transgressão de um judeu constante, um judeu que tinha a lei, mas não obedecia, tinha a circuncisão como um ritual, mas de nada valia, seriam ainda mais realçadas na condenação deles pelo exemplo de um gentio que, mesmo sem ter os privilégios de um judeu, agradava a Deus com o coração disposto, demonstrando que a incircuncisão ela tinha mais valor quando ela se tornava uma circuncisão espiritual, de um coração rasgado, quebrantado, contrido, humilde, e dessa forma atingindo o propósito. Então seria algo como: esses que não têm os privilégios que vocês têm, eles vão ser chamados de testemunhas de acusação porque eles se arrependeram e creram, enquanto que vocês que têm todos esses benefícios continuam perdidos. A mera aparência exterior, irmãos, é tão ruim quanto o testemunho hipócrita. A mera aparência exterior é tão ruim quanto o testemunho hipócrita. Por quê? Porque as duas lhe enganam. A falsa segurança, vindo sem um testemunho real de vida piedosa, só serve para lhe enganar. Cuidado, cuidado, cuidado. Existe, sim, no meio reformado, em especial, um erro muito grande, ou não é um erro porque a premissa é verdadeira. Uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação vem de Deus, você não pode perder. Mas ao entender isso de maneira equivocada, como os judeus, só demonstram que nunca foram salvos, porque tem uma vida sem piedade nenhuma. Aquele que é salvo, ele muda interiormente e quer agradar a Deus exteriormente. Aquele que acredita na segurança, na falsidade da sua segurança, ele continua vivendo uma vida sem levar Deus em consideração. E isso é visível em casa, nos negócios e na igreja. Uma coisa importante que você entenda. Eu falei aqui muito de obediência, né? A obediência nunca é o fim em si mesmo. Deus é o fim, é o alvo da obediência. É a Deus que a demonstração visível da nossa obediência é apresentada como algo que foi mudado internamente. É isso que Jesus ensinou da ideia da boca fala do que o coração está cheio. Um coração quebrantado e piedoso vai obrigatoriamente ser visto em atitudes exteriores. Falhos ainda? Com certeza. Com certeza. Isso não é algo que você possa dizer, eu fiquei perfeito. Não, o pecado ainda habita. A obediência é uma evidência do nosso compromisso. A obediência é uma evidência do nosso compromisso. Nunca, nunca para ser salvo. Você não obedece para ser salvo. Deus, eu tenho obedecido todos os dias, o máximo que eu posso. Não é por isso que você é salvo. A obediência nunca é para ser salvo, mas porque você foi salvo, você obedece. Eu amo esse trocadilho. Nunca é para ser salvo, mas porque você foi salvo. Entenderam? Fica claro isso? Você percebe que o ato da obediência, ele nunca tem o objetivo alcançar méritos diante de Deus. Mas o objetivo da obediência é demonstrar o mérito que você recebeu de ser salvo por meio de uma vida de obediência. Essa é a ideia. E essa mudança interior, irmãos, ela só é demonstrada quando nós somos levados a decidir entre algo que desonra a Deus e algo que honra a Deus. É assim que a mudança interior vai ser colocada à prova. Pararam para pensar nisso? Pense nessa frase. A obediência que realmente vem do interior renovado, mudado, ela será posta à prova e aí você poderá ver se ela é realmente uma obediência dos padrões bíblicos ou não. Quer ver como? Um simples exercício de raciocínio. Amanhã você receberá uma proposta de aumento. Não é profecia, irmãos. Só uma hipótese aqui. Amanhã você receberá uma proposta de aumento para ter outro emprego.
E esse aumento é 3 vezes o valor que você ganha. O que você tem que fazer para isso? Enganar muito bem as pessoas. E aí? Como você decidirá? Você vai ganhar 3 vezes mais. Você vai poder realizar sonhos da sua família que nunca você conseguiu antes. É fácil a gente olhar para isso e dizer assim, eu estou fazendo pela minha família. Você já nunca fez isso? Quando faz uma coisa errada e diz assim, mas eu só fiz porque eu estou pensando no bem maior. Esse é o ponto. A mudança interior, ela vai ser demonstrada nessas horas. Quando você tem o seu coração aquecido por um jovem bonito, mas que não ama o Senhor. E aí você precisa olhar para isso e dizer assim, nem perto vou chegar. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Mas o passo que você dá, provavelmente é assim. Deus sabe o meu coração e esse menino eu vou trazer para a igreja. E aí aquilo que parece ser lindo por fora, por dentro está podre. Esse é o ponto. E é assim que nós percebemos. É isso que Paulo está falando. Olha, um ritual vazio de vir à igreja, de fazer os rituais que todo crente faz. E aqui nós poderíamos ir mais longe de crentes que têm rituais de não cortar cabelo, de só usar saia, mas que a vida piedosa do dia a dia não é demonstrada. Esse ritual não salva ninguém. E nos leva ao terceiro ponto, que a mudança verdadeira é muito mais do que a aparência exterior. A mudança verdadeira, a do interior, é muito mais que uma aparência meramente exterior. Verso 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem circuncisão aqui é somente na carne. A ideia do ritual físico. Porém, judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então, o que Paulo faz aqui, nesse final da sua conclusão? Ele reforça que a descendência étnica não tem méritos para chegar diante de Deus e dizer assim, eu tenho justiça própria, porque eu sou descendente de Abraão, sou circuncidado e faço parte dessa nação que foi escolhida por Deus. Não dá, não dá. Diante de Deus isso não vai colar. E assim como Paulo quer dizer que participar desse ritual não tem valor nenhum se for apenas exterior. Judeu verdadeiro, Paulo diz aqui, não é o étnico apenas, que nasceu na nação de Israel. Paulo não está substituindo o judeu aqui, irmãos. Nós vamos ver mais para frente, aí tem alguns irmãos que pensam que houve uma substituição, que o judeu verdadeiro, que não é o judeu étnico, é todo aquele que obedece às pisadas espirituais de Abraão, o pai na fé. É verdade, é verdade. Todo gentil faz parte da aliança quando ele é similar a Abraão por crer nas promessas e na fé. Mas isso não substitui um ou outro. Entenderam? Judeu continua sendo judeu, mas para ser um judeu de verdade, não é apenas o exterior. É isso que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo, irmãos, a respeito de uma promessa que já havia sido feita há muito tempo para o judeu. Enquanto lá em Deuteronômio 10:6, ele fala a respeito de que o povo deveria circuncidar o coração, ou seja, obedecer, aqui Paulo está falando a respeito de uma promessa lá de Deuteronômio 30, em que Deus circuncidaria os corações. É isso que Paulo está falando. Na promessa da antiga aliança, feita por meio da lei de Moisés, o povo deveria obedecer como sinal externo e que não tinha nenhum tipo de desculpa. Na nova aliança, Deus vai fazer de uma forma que ele vai circuncidar os corações. Paulo está aqui agora demonstrando uma sobreposição de atitude de Deus. Numa antiga aliança que vai ser substituída por uma nova. E é nessa nova aliança que Deus vai de fato demonstrar o seu poder, porque ele não vai mais depender apenas da obediência dos homens. Olha que interessante isso. É interessante de ver aqui Paulo falando que antes o povo utilizava
a letra da lei. Olha lá o verso 28. O verso 29, melhor dizendo. Ele diz assim, parte B. Judeu, aquele que é o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Pelo Espírito. Aí ele diz por quê? Porque não é segundo a letra. Ou seja, a lei, ela nunca conseguiu cumprir o propósito para o qual ela foi dada. Por quê? Porque a lei é ruim? Não, por causa do coração dos homens. O problema dos seres humanos é interior. Você não consegue resolver o problema da humanidade com mais escolas. Você não consegue resolver o problema da humanidade com mais políticos de direita. Você não consegue. Porque o problema da humanidade não é externo, é interior. É um coração incircunciso que precisa ser circuncidado pelo Espírito. É isso que Paulo está falando. E o verdadeiro judeu, ele participa desta nova aliança que não é meramente exterior, mas que começa interiormente no coração. Não aquele que vai se apoiar em sua descendência étnica, mas em Deus. Que não é mais vinculado a obedecer à lei, pensando que isso o dará salvação a eles. E ao fazer isso, o intuito sempre é o que ele diz aqui no verso 29. Louvor humano. Finalzinho ele diz assim, nessa nova aliança, que é feita pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos. Toda lei que você quer fazer, cumprir com as suas próprias vontades, é 2 passos para o desfiladeiro. Você percebe que o que Paulo está falando, todas as vezes que uma lei, seja ela do tipo que for, e aqui é a lei mosaica, não levar Deus em consideração, você apenas está lendo ordens e mandamentos escritos, letra da lei, a ideia de coisas escritas, mas que tem um interesse de benefício humano. É isso que Paulo está dizendo. E nós vemos isso claramente no nosso país. Os níveis mais altos dos magistrados nos nossos países, que deveriam estar lendo a letra da lei brasileira, da Constituição, e dessa forma obedecendo, como eles não levam Deus em consideração, o que eles querem é o louvor dos homens. E aí, quando você quer o louvor dos homens, você apenas distorce aquilo que os mandamentos fazem. Não é verdade? Você não consegue fazer uma analogia disso? É exatamente isso. Porém, quando nós levamos aqui Deus falando a respeito dos judeus, é pior ainda. Porque eles ainda armazenavam no seu coração uma falsa segurança. E a falsa segurança sempre lhe engana. Olha que coisa profunda isso. Por quê? Porque muitas vezes nós nos contentamos com meros rituais, e esses rituais, ao invés de nos levarem para perto de Deus, nos afastam. Nos afastam. Pessoas religiosas estão cada vez mais longe de Deus. E não entenda errado, eu estou usando o termo religioso no sentido pejorativo. Porque ser religioso não é errado. Ser uma pessoa religiosa não é errado, mas o termo religioso nos nossos dias, ele tem um aspecto apenas ritualístico, não é verdade? E Paulo está falando aqui que enquanto na antiga aliança a busca é louvor dos homens, na nova aliança não se baseia nos esforços do que você pode fazer. Você lembra da música que você cantou? Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que nós podemos fazer. Nunca foi assim. Nunca foi esse o objetivo. E parece que Paulo, olha que interessante aqui, ele faz um trocadilho com a palavrinha judeu. Por quê? A palavrinha judeu vem da ideia da tribo de Judá. E a tribo de Judá quer dizer louvor. Então, enquanto um povo que foi escolhido para ser louvor a Deus por meio do testemunho, ele na verdade está procurando o louvor dos homens. Olha que interessante isso. Enquanto que um verdadeiro judeu deveria ser reconhecido para aquilo que ele foi salvo, constituído, tirado da escravidão, uma vida de testemunho que leva a Deus em primeiro lugar, não. Ele estava preocupado primeiro com o louvor dos homens.
E é isso que Paulo fala, o verdadeiro judeu é aquele que quer agradar a Deus e não os homens. E não pode ser confiado apenas na descendência étnica. Não existe espaço para falsa confiança. Da mesma forma que você e eu não podemos dizer assim, a igreja bíblica Luz do Mundo é muito saudável, ela é uma igreja bíblica. Então eu estou participando dela, estou salvo. Eu tenho com frequência, olha, para eu faltar o domingo é muito difícil. A quarta eu não consigo ir, mas o que importa é o dia do Senhor no domingo. Então, segurança vazia, irmãos. Segurança vazia. Eu duvido que você, se você fizer uma reflexão agora de alguém que você admira, seja um cantor, seja um jogador, seja alguém do ramo da tecnologia, e você souber que essa pessoa vai dar um workshop, vai passar um ano, 2 vezes por semana, e você tem uma admiração por essa pessoa enorme, eu duvido que você não faria uma relocação em toda a sua agenda para você estar nesses 2 dias. Eu duvido, porque nós somos assim. Aquilo que nós valorizamos, nós queremos estar perto. Só que eu vejo que nós nos enganamos muitas vezes nesse quesito. Por quê? Porque qualquer coisa tira a nossa comunhão congregacional. Qualquer coisa. Tem o meu primo não sei de onde me visitou. A igreja o louvor na igreja não vai ser colocado. Mas eu hoje não vou conseguir porque eu estou querendo me dar uma dorzinha de barriga, mas é assim, ainda não estou. Mas estou que... É assim que acontece. E graças a Deus que Deus não nos salva ou condena por causa disso. Mas o problema é que talvez isso seja uma demonstração externa de como você está internamente. E o que eu fico mais perplexo, irmãos, é que a gente ora tanto pela salvação dos nossos familiares e às vezes a gente se sente acuado, covarde, para falar. Isso acontece. E aí o testemunho sem palavras, que é você dizer assim, olha, na quarta-feira à noite, não adianta você vir me visitar que eu vou na igreja. Simples. A gente diz assim, não, claro, pode vir me visitar. Você perde uma oportunidade de demonstrar o que tem valor na sua vida. A ponto, daqui a pouco, da pessoa dizer assim, o que você vai fazer na quarta-noite? A quarta-noite eu não tenho como ir porque eu tenho compromisso. Mas qual é esse compromisso? É um compromisso bem importante. Mas qual é a importância desse compromisso? Aí você não fala, uma oportunidade de dizer, olha, quarta-feira eu vou para conhecer mais a palavra de Deus. Quer ir comigo? Não quero. Então tá bem, se você quer vir me visitar, me espera, que lá pelas 8h30, 9 horas eu retorno e a gente conversa. É pequeno, né? Sabe por quê? Porque a gente faz o que Paulo está justamente aqui reprovando. A gente busca louvor dos homens. A gente tem medo de desagradar os homens. A gente muitas vezes vive a vida como crentes, mas não percebe a incoerência de que nosso coração quer a aprovação dos homens e não de Deus. Aonde a gente vê isso? Nas roupas que a gente usa. A gente busca aprovação. Então, isso pega as roupas e essa parte pega um pouco mais para o lado das mulheres, né? Uma mulher que não esteja maquiada até o dedão do pé, ela fica preocupada com o louvor dos homens. Uma mulher que não esteja com os decotes adequados para mostrar o seu corpo, ela fica preocupada com o louvor dos homens. E aí os homens, não sobra nada para eles? Claro que sobra a pior parte. Os homens, ao invés de liderar as suas famílias e ser um alicerce firme, são bananas que não corrigem as esposas nem quanto às vestimentas. Quanto mais de dizer assim, vamos à igreja. Quanto mais isso. Muitas vezes ele dá graças a Deus de poder arranjar uma desculpa para não vir. Para não ter que chegar no celular do filho e dizer assim, filho, que porcaria é essa que você tem consumido? Mas não no sentido de chegar mas no sentido amoroso de correção, de dizer assim, filho, 30 minutos é mais que suficiente para você olhar isso. Filho, como anda seu coração?
Por quê, papai? Porque eu vejo que você tem gravado tantos TikTok idiotas para agradar os homens, enquanto você tem preguiça de ler um bom livro. Pais que não executam os papéis. Por quê? Porque eles buscam o louvor dos homens e não de Deus. Isso é muito pesado. Paulo, quando fala isso aqui, ele diz assim, e olha o que, ele, na verdade, ele inverte isso. Ele diz no verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, ou seja, entendeu os rituais, o judeu praticava, mas faz com o entendimento correto. E aí ele diz assim, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito. E ele termina dizendo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos. O louvor não procede. Então Paulo não está dizendo assim, o que eu vou fazer? Paulo está dizendo assim, isso que eu estou fazendo recebe a aprovação de Deus ou a reprovação de Deus? O que eu estou fazendo é para o louvor de Deus para mim? Ou é para apenas eu ser bem visto entre os meus na sociedade? Olha que pesado isso. Irmãos, a matemática aqui não é muito difícil, tá? Não é muito difícil. Todas as vezes que você quiser louvar a Deus, é muito provável que você tenha algum desconforto. Já vou lhe avisar. Por quê? Porque o mundo não ama o mesmo Deus que você. E aí você precisa escolher. E Paulo quer deixar bem claro aqui, nessas informações dos judeus, que é necessário ter um coração transformado. E aí o que eu quero chamar a atenção de você é que ele diz que essa transformação não é originada por mãos humanas, nem por vontade humana, nem pela letra da lei, mas pelo Espírito. Note que o Espírito aí está com um E maiúsculo, no qual o tradutor para o português acertou. Ele está falando do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele faz algo chamado na Bíblia de novo nascimento. Já escutaram a respeito desse termo? O que é isso? Isso é algo que diz respeito a um coração que foi circuncidado, rasgado. Um coração que foi quebrantado. É o que Jesus fala lá em João 3, na conversa com Nicodemos. O novo nascimento acontece quando você entende que não existe nada em você, nem na sua descendência, nem na sua obediência ferrenha à lei, por melhor que ela seja, porque ela é falha. Você não conseguirá cumpri-la. Então não adianta bater no peito e dizer eu cumpro a lei. Você não conseguirá cumpri-la para chegar diante de Deus e dizer eu sou perfeito. Não. E quando você compreende que não é capaz de barganhar com Deus, dizendo assim, Deus, eu sou da família do pastor fulano. Deus, eu sou... Não tem barganha com Deus. Quando você entende isso, e quando você entende que não existe merecimento em você, não existe... Isso é uma advertência que vai contra todos os livros de autoajuda, vai contra todos os pensamentos positivos. Por quê? Porque você não tem nada que Deus precise. Olha que pesado isso, né? Quer dizer que você não tem valor nenhum? Não é isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas você não tem nada para chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, aqui, agora me salva por causa disso. Não tem. E quando você entende isso, você cai na real e você diz assim, não tem mesmo. Meu dinheiro eu não tenho como oferecer porque Deus é dono do ouro e da prata. Minhas habilidades eu não tenho como barganhar diante de Deus porque eu aprendi que Ele é um Deus que cria do nada, ex nihilo. Ele cria sem precisar existir matéria. Eu nunca fiz isso. Eu no máximo copio o que eu vejo na criação ao fazer coisas maravilhosas como um avião, mas eu não criei do nada. Então quando você cai nisso, imediatamente você deveria correr para o único lugar, nos pés de Deus. Como é que eu sou salvo? E aí Paulo diz, isso acontece na nova aliança. A antiga aliança era incapaz de salvar o judeu. Por quê? Porque ele não a cumpria e ele nem conseguiria cumprir. Ele era duplamente culpado, né? E na nova aliança que Paulo está falando, que é pelo Espírito, que ela é feita agora não mais por uma mera obediência à letra da lei, em ler,
mas algo que acontece interiormente. E essa aliança, diferente de como precisava ser feita com Israel, repetida, os rituais, ela é feita uma única vez. Jesus no seu lugar. Quando você entende que você não tem nada a oferecer e que você precisa de alguém que tenha algo a oferecer a Deus, você vai correr para Jesus. E se você parou para pensar, eu sou uma pessoa que precisa muitas vezes ficar imaginando a cena, sabe, irmãos? Por quê? Porque senão eu não valorizo. Então, eu penso numa viagem. Eu preciso pensar o lugar que eu vou e pensar em coisas que eu vou fazer lá e tudo, para valorizar a viagem, porque senão ela fica morta. E quando eu penso em Jesus, se eu não uso a minha mente para entender esse processo, eu nunca teria valorizado ele. Mas quando eu caio na real de tudo isso que aconteceu, aí eu aprendo o valor que tem Jesus para mim. E aí eu tento, nos meus esforços ainda falhos, obedecê-lo. Mas não porque se eu obedecer ele me salvará, mas porque ele já me salvou. E a minha obediência, eu quero que ela seja um ato de louvor a ele. Não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. O perfeito Jesus pelo Adriano imperfeito. O justo Jesus pelo Adriano injusto. O sem pecado Jesus pelo pecador Adriano. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Paulo está dizendo que todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus? Você consegue entender que meros ritualismos vazios não vão lhe dar nenhuma vantagem diante de Deus? Você consegue entender que esses aspectos de obediência que eu estou incentivando vocês não lhe darão direitos diante de Deus? Você não obedece para ser salvo, mas você obedece porque foi salvo. Isso é o que vem da salvação, irmãos, do novo nascimento. De um coração que não amava Jesus e agora ama. De um coração que não entendia, que não valorizava o que Jesus fez e agora entendeu e valoriza. O resultado natural, ou melhor, sobrenatural de um coração regenerado é uma obediência prática. É valorizar aquilo que Jesus valoriza. É simples, mas muda tudo. É simples, mas muda tudo. Meu coração se aperta e eu tenho temor disso, começando por mim, na minha família, de ver as minhas filhas valorizando a Deus. De ver as minhas filhas gastando tempo para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E quanto mais eu olho, eu vejo a juventude se perdendo e os pais cristãos avalizando. Filho, se mergulhe nas mídias sociais e se afaste de Deus. Eu não estou falando para você proibir seu filho. Eu estou dizendo você tem cuidado o que o seu filho faz no tempo livre. Você conversa com seu filho a respeito de sexualidade? Você conversa com seu filho a respeito de céu e de inferno? Você conversa com seu filho o porquê é importante ele conhecer a Deus? Ou você torna tudo isso ritualístico? Hoje é dia da igreja, vamos. Mas pai, eu não estou com vontade. Tem que ir na igreja, fecha a boca e vamos nessa. Ah, mas pai, eu queria escutar a música da Anitta. Não, não pode. Mas por que, pai? Não pode porque é pecado. E não me questione mais. Filho, isso é um lixo. Deus, ao olhar isso, ele diz assim: o que minha criação fez? O que o ser humano aonde o ser humano se meteu? Eu dei dons e talentos para me servir, mas no fim das contas eles só pensam em valorizar o próprio homem. É isso que Paulo fala lá no começo do capítulo 1, onde ele diz que ao invés, você vai ou adorar a Deus, ou você vai criar um Deus para adorar no lugar dele. Então esse é o ponto. Você se preocupa que o seu filho aprenda inglês? Faz muito bem. Faz muito bem. Mas você se preocupa que seu filho aprenda sobre Deus, sobre os seus atributos?
Você se preocupa que Deus, que o seu filho não vire apenas um ritualístico? O que nós vamos fazer agora, irmãos, agora, ao celebrar a ceia, é um ritual. Um ritual de lembrança. Mas você, ao fazer isso, você valoriza? Você entende aquilo que você vai fazer? Ou isso se tornou apenas um tipo de ritualismo vazio? Nós não acreditamos e nós cremos que a Bíblia ensina que não existe nada mágico nos elementos. Mas nós cremos que a mensagem que os elementos testemunham é algo sobrenatural, porque fala a respeito de Cristo e da nova aliança. Isso que Paulo está falando. Algo que não é apenas exterior, mas que começa em um coração quebrantado. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a respeito disso, que os rituais não substituem a obediência, em primeiro lugar. Obedecemos porque fomos salvos. Em segundo lugar, a mudança verdadeira começa no interior. No interior. Um coração arrependido e que ama Jesus. Quando nós pensamos, nós falamos de um coração contrito, né? Você já deve ter falado isso. A ideia de um coração contrito é a ideia de um coração arrependido. Um coração que olha o quanto ele tem desonrado a Deus e ele diz assim, eu não queria que fosse assim. E em terceiro lugar, a mudança verdadeira é muito mais do que aparência externa. Porque ela vem de Deus e deseja receber o louvor que vem dele. Vamos orar?